Olá meninas, vou fazer mais um vídeo para vocês. Eu já deixei a mão da cliente já prontinha. O esmalte que foi usado na unha da cliente, uma mão do esmalte do Branco Real da Top Beauty. O esmalte Branco Real da Top Beauty eu tenho os vidros grandes assim que eu vou só preenchendo, ele já tá quase acabando. Como a gente usa muito esmalte branco, eu gosto da marca da Top Beauty e ele também rende bastante, então é bom a gente já ter vidro grande assim. O que eu fiz nessas unhas aqui? Eu fiz o esponjado com o Branco Real, eu já ensinei vocês a fazer esse esponjado aqui. Passa uma mão do branco, usa o branco e usei o da Top Beauty, o esmalte Diversão. Essa unha aqui eu passei uma mão do esmalte branco e uma mão do esmalte francesinha da Lapogee. Passei a base fosca da Blend, a base fosca vocês podem usar da Blend, da Hits ou da Top Beauty. Nessas outras unhas aqui que não vai ter decoração, passei uma mão do esmalte com brilhinho da Fope, é bem lindo esse esmalte. A gente vai usar nesse desenho somente pincel Fino Detalhes, que é esse pincel aqui. A esponjinha aqui, meninas, ela sujou, não tem como limpar, tá? A única coisa que vocês fazem, vão virando o lado delas e depois rasgam ela no meio. Mas não tem como limpar essas esponjinhas aqui, tá? Só que também, em compensação, usa bastante dela e ela é a melhor para fazer o esponjado. O efeito dela fica bem bonito. Vamos começar. A tinta que a gente vai trabalhar é a tinta da cor fúcsia, da Nature Colors. Eu vou ensinar pra vocês uma técnica um pouco diferente de uma borboleta, que eu vou fazer com água, tá? É como se fosse uma técnica de aquarela. Pincel Fino Detalhes. O pincel tem que estar bem limpo, tá? O pincel vocês não podem deixar nada de tinta dele, porque a gente vai trabalhar com a tinta cor fúcsia e a água. Então o pincel tem que estar bem limpo. Eu vou molhar aqui o pincel um pouquinho na cor fúcsia e vou colocar ele aqui no papel manteiga com água. Vou dar uma misturadinha. Vou tirar um pouquinho do excesso dele e vou fazer a borboleta. A asa da borboleta eu vou fazer ela virada para a unha do meio. Então eu vou começar aqui com uma pétala bem grandona. A tinta tá molhada mesmo, tá? É assim, para vocês fazerem esse efeito da borboleta. Vou molhar agora o pincel na água, tirar um pouquinho o excesso e vou molhando dentro da borboleta. Vai limpando o pincel. Eu tô limpando o pincel aqui na mão, aqui que já é pra... Não pode demorar muito, tem que ser um pouco rápido pra fazer essa técnica. Porém, ela é mais detalhadinha, então vocês têm que fazer ela com bastante paciência e tempo. E tem que ser numa unha branca e com base fosca, tá? Vou pegar aqui mais um pouquinho da tinta rosa. Vou passando ela lá na ponta e vou misturando com água. E vou puxando já pro meio. No mesmo tempo que eu vou molhando ela, eu já vou tirando o excesso da água. Ó, puxa bem pro meio. Vai espalhando bem. E vai tirando o excesso. Ele tá quase sem cor no meio da borboleta. Esse é o efeito bonito da cor. Esse efeito aqui a gente não consegue com o pincel da carga dupla, tá? Então tem que ser esse efeito mesmo que eu tô ensinando pra vocês. Aqui, vou um pouquinho mais, molhar um pouquinho mais no rosa, na água, mais um pouquinho. E vou esfumar mais um pouquinho. Se pegar muito tinta, vocês vêm com água e vai passando. Ó, já deu uma escurecidinha. E vem tirando o excesso da água. Olha só o efeito que ela dá. Esse desenho aqui é aquele desenho que eu tô fazendo, que eu fiz semana passada bastante com a borboleta. Muitas meninas pediram vídeo. Só que, como eu falei pra vocês, ela tem que ter um pouquinho mais de tempo pra fazer. Em volta dela, meninas, o bonito é deixar esse sombreado aqui, ó. E dentro dela, ela tá quase sem cor nenhuma. Agora, eu vou pegar mais uma gotinha da tinta, molhar na água. Fazer a mesma coisa aqui, ó, tinta misturada com água. E vou fazer uma pétala também bem grandona embaixo. Aqui. Vem aqui. Já molho o pincel. E vem trabalhando com a água. Ó, eu vou molhar ele de novo.
Como vocês podem ver, ó, lá em cima ele já secou. Se ficar um pouquinho de água de vocês, não tem problema, porque ele já seca já. Eu vou molhar um pouquinho agora só na tinta, porque o pincel já tá com água. E vou tirando o excesso aqui na minha mão. Ó, ao mesmo tempo que eu pinto, ao mesmo tempo que eu passo a cor escura da tinta na borboleta, eu já venho clareando ela com a água. Então, ó, vocês vão só fazendo só o efeito de misturar a tinta com a água. Isso aqui também depois tem flores que vocês podem estar fazendo. Agora aqui em volta dela, vocês podem vir um pouquinho mais e acender com o pincel bem fininho. Molha o pincel, tira o excesso da tinta no papel manteiga e vem de novo molhando. Ó, ele tá com bastante água ali na ponta, no meio, aliás. Aí vocês vão vindo só tirando com água. É como se vocês fossem pintar, meninas, a pétala e fossem limpando ela com um paninho. Só que a gente tá fazendo isso com o pincel e a água. Ó. Aqui um pouquinho mais. Vou deixar ela assim agora. Eu vou pegar agora só a tinta rosa e vou fazer só um efeitozinho por fora dela de uma sombra com a mesma tinta. E agora vocês não precisam colocar água, tá? Só para dar um efeito só mais essombreadinho. Aqui também. E aqui por baixo também. Como eu falei pra vocês, esse desenho ele demora um pouquinho mais, então requer mais paciência. Vamos trabalhar agora com a nanquim. Espera secar as duas pétalas. Fizeram as duas pétalas, vamos esperar secar. Já deixei a outra unha pronta, eu vou só pegar aqui pra mim olhar o modelinho que eu fiz. Então, a borboleta aqui vai ficar... Eu vou fazer aqui do mesmo lado que eu fiz a outra. A gente vai começar aqui em cima com a tinta nanquim. Ah, e aqui onde eu fiz o esponjado também, tá, meninas? Tem que passar a base fosca, tá? Lembrando que sempre que vocês forem trabalhar com o nanquim, vocês têm que passar a base fosca. Eu vou fazer ali um meio arabesco. Aqui eu vou fazer um maior. Fecha ele bem, pra ficar bem legal. Aqui eu vou fazer outro. Com ele lá em cima. Aqui prontinho. Aqui em cima dele, no ladinho, eu vou dar uma engrossadinha com o nanquim. Aqui na lateralzinha dele também vou dar uma engrossadinha que eu vou fazer uns detalhes. Aqui embaixo também mais uma engrossadinha. E aqui embaixo mais uma engrossadinha, que eu vou fazer uns detalhes. Tinta nanquim, eu vou fazer só na lateral, puxar risquinho. Só encosta o pincel e puxa. Vou fazer xadrezinho. O segredo de vocês trabalhar com o nanquim e o pincel é vocês ter a mão leve e treinar bastante. Vou dar uma limpadinha no pincel. Vamos agora acabar a borboleta. A borboleta, eu vou puxar um risquinho daqui de cima dela, para fazer o corpinho dela. Puxa aqui para baixo. Aqui no corpinho dela, eu vou dar uma engordadinha. Acabo com ela mais fininha. A anteninha dela, eu vou fazer uma viradinha pra cá, a outra do mesmo lado. Vamos fazer agora o contorno da borboleta. O contorno vocês têm que fazer por fora desse aqui que vocês fizeram a aquarela, que é essa pétala. Fazem um contorno bem fininho. Fecha uma pétala. Vem desde aqui do meio, por fora da onde que vocês fizeram aquele contorno mais escuro. Olha o efeito que ela fica, meninas, da tinta. Fica muito bonito. Dentro da borboleta, eu vou fazer aqui de baixo, lá pra ponta da pétala, um risco.
outro. E aqui, outro. Aqui embaixo, a mesma coisa. Eu vou fazer um lá no meio. Vou fazer outro na lateral. E vou fazer outro na lateral. Eu vou pegar a tinta nanquim e vou fazer bem na pontinha aqui da onde eu fiz esses risquinhos, um trabalhadinho como se fosse pintado. Faz uma voltinha e já pinta. Faz uma voltinha e já pinta. Aqui nas outras, a mesma coisa. Essa borboleta fica muito linda, meninas, mas como eu falei pra vocês, ela é um pouquinho mais demorada. Então, geralmente, pra fazer essa borboleta, faz a borboleta e um desenho na outra unha, como aquela ali que eu fiz pra vocês, uma renda. Aqui o corpinho da borboleta. Agora, por fora do babadinho, por fora do preto, aqui onde a gente fez o contorno, eu vou fazer só umas voltinhas e já pintar pra fazer o babadinho. Como eu tô fazendo esse trabalhado aqui tudo com o nanquim, vocês têm que cuidar na hora de passar o protetor da cor, tá? Ele vai demorar um pouquinho mais, então vocês têm que esperar secar um pouquinho mais a unha da cliente pra passar o protetor da cor, senão ele vai borrar, tá? Então aqui, mais um babadinho, vou só fazendo o babadinho e já vou pintando. Ó, pode ver que ele tá bem carregadinho da tinta nanquim, então vocês têm que esperar um pouquinho pra secar. Agora, aqui na lateral, eu vou fazer, como sobrou bem pouquinho espaço aqui, eu vou fazer só um risquinho e vou fazer uma redezinha. Vocês podem colocar a pedrinha, pode fazer a redezinha, vocês que fazem o que vocês preferirem. Deixa eu só pintar aqui e acabar o corpinho da borboleta. Eu vou lavar o meu pincel. Vou limpar ele e vou pegar um pouquinho da tinta branca. Eu já tenho ela aqui. Com o mesmo pincel. Aqui eu vou fazer aquele trabalhadinho que eu falei pra vocês. Onde eu engrossei o risquinho, eu vou só dar uma pintadinha aqui com o branco. Só uns pinguinhos. Só pra dar um efeito de renda bem bonito. Pode fazer com azul, com rosa, com vermelho, a cor que vocês preferirem, tá? Essa técnica, desde que vocês usam tinta e não usem esmalte, tá? Que pra fazer isso, olha o efeito ali que ele dá. Eu vou pegar a pedrinha de strass, eu vou colar só onde eu fiz a renda. Deixa eu só pegar a minha colinha. A colinha que eu vou usar é a colinha da First Kiss. Só uma gotinha dela bem aqui no meio. Só pegar um palitinho. E uma pedrinha de strass aqui em cima. Como aqui não sobrou espaço, eu não vou colocar. Mas se sobrar espaço na unha da cliente de vocês, vocês podem colocar uma pedrinha. E essa borboleta, vocês têm que fazer ela numa unha que tenha espaço. E vocês têm que fazer ela também, meninas, bem grandona, tá? Quanto mais grande ela, mais bonito vai ficar o efeito ali dentro, ó. Deixa eu aproximar mais aqui pra ver se vocês conseguem ver bem o efeito que dá. Do coloridinho ali, dos meios esbranquiçado com rosa, ele dá uma mistura de cor. É muito bonita essa técnica pra fazer. Como eu falei, meninas, vocês vão ter que esperar um pouquinho secar, tá? Eu não vou passar o protetor da cor agora porque a unha não tá seca ainda, a unha tá bem molhada. Os protetor da cor, chegou o protetor pequeno da Lapogée na minha loja e tem também os da Fina Flor, que é o que a gente usa bastante, então vidrinho pequeno pra gente não rende muito, né? Então tá aqui. Meninas, todo esse material que eu usei, eu tenho à venda na minha loja virtual, é o site da esmalteria neiabellasunhas.com.br. A loja virtual entrega para todo o Brasil. Podem me acompanhar lá no Instagram, que é o Neia Belas Unhas, Neia Belas Unhas, e a minha página também é Neia Belas Unhas, esmalteria Neia Belas Unhas. Tá pronto mais um modelinho de vídeo, espero que vocês gostem.